A gente vai falar agora de uma história que deixa o nosso coração quentinho. Nesta semana, gente, um vídeo feito pela jornalista Laila Majeski viralizou nas redes sociais. Olha aí, ela registrou um momento em que ela e o maridão receberam pela primeira vez no braço o pequeno Matias. Gente, Laila e o Rodrigo estavam na fila da adoção desde 2020, mas foi em março deste ano que eles tiveram a notícia de que o bebê de 2 meses estava ali, ó, disponível para adoção. A Laila, então, decidiu registrar o momento, publicou nas redes sociais. O vídeo é tão emocionante que a gente quase chora junto, viu? E já tem mais de 3 milhões de visualizações. Essa é a jornalista Laila Majeski, né? Já, inclusive, trabalhou aqui com a gente na TV Vitória. E hoje, dia 25 de maio, é o Dia Nacional da Adoção. E depois de ouvir, né, essa história linda, a gente recebe aqui no estúdio do Fala Espírito Santo essa mamãezona. Laila, obrigada pela sua participação. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde para você, para as meninas, para quem está acompanhando a gente. A gente recebe aqui também, olha, a Rosena, que daqui a pouquinho vai contar a história dela também, que é um ato muito lindo de adoção tardia. Obrigada também pela sua presença, viu? Seja bem-vinda, Rosena. Obrigada, boa tarde. Os papais estão aqui, tá? Os papais estão aqui, tudo nos bastidores. Mas antes, deixa eu também apresentar aqui a Mirella, que é a psicóloga, que vai falar também desse amor puro, nobre e livre de preconceitos, né, Mirella? Obrigada também pela sua participação. Boa tarde a todos. Boa tarde. Laila, vamos começar com você. Vamos repercutir esse vídeo, gente. Como é que foi esse momento para vocês, quando o telefone tocou e estava ali liberado, né, o Matias para a família da Laila e do marido Rodrigo? Eu não acreditei, Roberta. Eles tentaram me ligar, eu não tinha visto a ligação. E aí o meu marido foi quem atendeu, ele estava trabalhando. E aí a gente brinca que é o papai chorão, né? Que emocionou todo mundo. Mas é porque é muito amor mesmo. Porque a gente já tentava engravidar desde, sei lá, eu parei de tomar anticoncepcional em 2013. Então foram mais ou menos 10 anos de espera, né? Pela via natural. E aí em 2020 a gente entrou com um processo na adoção. Mas a nossa habilitação mesmo só saiu em 2023. E olha só as coincidências, né? Providências, assim, de Deus. Foi no dia 20... Ele está falando aqui, gente. Ele está aqui. Se você ouvir, ó, um chorinho, fica à vontade, viu, Matias? Tia Beta está aqui, ó. Daqui a pouco, ó. A mamãe está chegando, hein? Está aqui concordando. É. Aí, no dia 23 de março de 2023, a habilitação saiu. E exatamente no dia 27 de março de 2024... o telefone tocou, meu marido atendeu, aí ele ligou para mim e falou que o nosso filho tinha nascido. Aí foi aquele desespero, né? Ele já estava aos prantos, eu também. Eu não lembro se eu chorei, mas eu sorria, sabe? Eu não estava acreditando. Você fica tanto tempo naquela expectativa que quando o telefone toca, você fala, meu Deus, será que é verdade? Porque a gente estava em 32º lugar na fila, pelo menos assim, até a última vez que a gente tinha olhado, alguns dias antes. Então, você não acha que vai tocar? E aí tocou e, graças a Deus, essa coisa linda chegou na nossa vida. Tá virada da madrugada? Ah, todo dia. É, de agora em diante, mãe, é só assim, viu? Muitas alegrias. E com você, Rosena, conta pra gente como é que veio, né, essa decisão da família, do seu esposo, em adotar? Então, nós decidimos adotar, foi um processo de muita quebra de preconceito, né? Porque se espera só por via natural. E aí a gente decidiu no fundo do nosso coração que nós estávamos prontos para poder começar o processo. E começamos então o processo em dezembro de 2019 e em janeiro de 2021, no meio da pandemia, nós fomos habilitados. E como é que foi o encontro com a Kátia, que é a primeira que você adotou? Porque são dois, viu, gente? Como é que foi esse encontro? Vocês foram até o Paraná? Isso, fomos até o Paraná. Nós conhecemos a Kátia por meio de um aplicativo, né? Na verdade, é uma campanha, né, de adoção chamada Adote, que é disponível somente para quem é já habilitado para adoção. E aí a gente conheceu a Kátia ali no aplicativo e fomos ao Paraná conhecê-la. Ela também, antes da gente ir lá, ela ficou sabendo de nós e também aceitou a adoção, o processo de aproximação. E foi muito legal. E depois disso veio o Dino? Depois disso veio o Dino. Porque a Kátia já estava na instituição, já tinha 6 anos. Então, ela já tinha formado uma vida ali, né? E o Dino fazia parte dessa vida. Eram muito amigos mesmo. Quase irmãos de abrigo, né? E aí, quando ela chegou, ela só falava Dino, 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 porque eram melhores amigos.
E aí eu fiquei tão, assim, emocionada juntamente com meu esposo, né? E nós decidimos, tudo quietinho, sem falar para ninguém, que também adotaríamos o Dino quando o processo dela terminasse. E foi o que nós fizemos. Que lindo, gente. Daqui a pouquinho vocês vão contar pra gente, né, como é que está sendo a vida hoje, né? Sim. Já está há 2 anos com você, não é isso? O Dino há 2 anos e a Cátia 3 anos. Tá vendo só? Primeiro, vamos falar de um ponto muito importante aqui, Mirella, que a Rosena trouxe. Existe o preconceito, né? Como que a família lida com essa questão? Porque às vezes vem da onde a gente menos imagina. No seu caso, quando você usou essa palavra preconceito, veio da onde? Está incutido na gente, Roberta. Infelizmente, a gente pensa que é perigoso, que a criança não vai seguir a forma da família, né? E aí a gente pensa que vai ser difícil, impossível, e aí fica coberto de preconceitos. Só que, na verdade, isso tudo é de acordo com o que a família convive. E foi assim que nós quebramos o preconceito, sem medos, e mergulhamos na adoção. Como é que a família faz para preparar esse ambiente, para lidar com o histórico também, né? No caso dela aqui, ainda mais que se trata de adoção tardia, Mirella. O processo de adoção, ele é bem complexo, né? E nesse momento pode despertar diversos sentimentos e emoções, tanto da criança e do adolescente que está sendo adotado, quanto desse familiar que está recebendo, né? E aí, assim, as pessoas ao redor, né? A própria pessoa que está adotando pode ter muito medo, muito estigma ainda, né? Porque pensa que essa criança e adolescente teve um histórico passado, muitas vezes, né, de negligência, de falta de cuidado, né, que essas crianças podem ter vivenciado situações de violência, né, que nesse período com a nova convivência familiar, né, esses sentimentos do passado podem vir à tona. Como lidar com esse histórico? Né, assim, é muito particular, né, de cada família como vai lidar, mas assim, o diálogo é fundamental e a partir do momento que a família está vendo que não está conseguindo lidar com essas questões, né, procurar a ajuda de um profissional. Porque, né, é possível, sim, de manejar as situações e que as famílias vivam muito bem, né? Essas crianças, sim, têm um histórico, mas isso não quer dizer que elas não possam, né, construir uma nova família, né, desenvolver novos comportamentos, se adaptar, né, a novos hábitos. E como é que foi essa adaptação, tanto com a Cátia quanto com o Dino? Bom, não foi fácil. Se eu falasse que teria sido fácil, era enganoso. Foi difícil, mas porque eles já tinham o jeito deles, já tinham os costumes dele que eram totalmente diferentes, principalmente porque nós éramos de regiões diferentes. Então, até a alimentação nossa era diferente da deles também. E todas as crianças, elas têm uma história. Nós temos a nossa história, né, individual, pessoal. E eu acho que é a parte mais difícil de lidar. Só que lá em casa, particularmente, nós sempre conversávamos muito e deixávamos eles à vontade para eles contarem o que eles queriam e do jeito deles. Então, essa parte que ela falou dos traumas, eles contavam dentro do que eles queriam contar. E a gente não era invasivo. Então, o que eles queriam contar, eles compartilhavam e a gente acolhia com muito amor e carinho, dávamos risadas de muitas coisas junto com eles. E isso foi suavizando. E muitas coisas da vida íntima deles a gente não sabe até hoje. E está tudo bem, porque é deles, pertence a eles, eles falam quando eles quiserem. E aí tem pessoas que perguntam coisas muito particulares da vida passada deles, que nem nós temos informações. E que não precisamos ter, porque nós somos filhos, somos pais e filhos agora e estamos felizes por isso, dentro desse aspecto assim, entendeu? E como é que está sendo essa descoberta para você, Laila, de se tornar mãe? Nasce o filho, né, depois de mais de 9 meses, aguardando, né, 1 ano, né, depois da ligação aí que vocês tiveram. Como é que está sendo para vocês viver esse desafio da maternidade e da paternidade? Está sendo maravilhoso, né? Dormir é uma coisa do passado, Roberta. Não, mas assim, é uma alegria. O Matias tem um sorriso encantador. E a gente estava até conversando antes que na instituição que ele ficava, ele era muito bem cuidado lá. E quando ele chegou para a gente, eles entregaram como se fosse um livrinho contando a história dele.
E aí tinha que ele era falando o que ele gostava de fazer, como ele era, mas uma frase chamou a nossa atenção, que dizia que ele não era uma criança de sorriso frouxo. E aí, quando você chegou, ele já estava rindo para você. Nossa, eu fiquei apaixonada. Eu subi aqui no estúdio, ele com um sorrisão pra mim. Eu falei, gente, que coisa mais gostosa. Dá vontade de apertar aquele sorriso sem dente dele. E assim, desde que ele entrou na nossa casa, ele tem esse sorriso. E eu também tô com esse sorriso, sabe? É um brilho diferente que a gente tem no olhar. É uma alegria muito grande, uma realização. Mas como você estava falando do preconceito, da curiosidade também das pessoas. As pessoas, o meu marido, o Matias, foi batizado e ele fez uma fala que as pessoas ficam perguntando sobre a genitora, né? Querendo dizer quem é a mãe. E ele foi explicando toda a minha vida e falando, a mãe é a Laila, né? Porque as pessoas ficam assim, você conhece a mãe? Gente, eu sou a mãe. Né? A partir daquele dia, eu sou a mãe do Matias e ponto. E, assim, a história do Matias, a gente tem que acolher, tem que respeitar, mas a gente não tem que compartilhar com ninguém a história dos seus filhos. A gente tem que segurar essa curiosidade na vida do outro, né? Mas está sendo maravilhoso, uma bênção e uma alegria. Mirela, como que os próprios pais se preparam para esse momento, para essas dúvidas, para essas perguntas, que acaba que a sociedade, naturalmente, né, culturalmente, faz? Eu acho que os pais, eles conseguem se preparar no próprio processo, né, de habilitação para adoção, né? Essas famílias geralmente são acompanhadas, né, por alguns profissionais. E aí, assim, já começa esse processo que a gente chama de elaboração de tudo isso que essa família vai vivenciar após a chegada dessa criança e adolescente. Então, aí já é um preparo, né? Quando esses pais começam a imaginar como que será a minha vida, né, com a chegada do meu filho. E aí, assim, no decorrer, né, dessas vivências, eles também vão se preparando depois que chegam. Tem muitos grupos, né, de pais que adotaram, né, e aí é um momento de troca, de compartilhar experiências. Aqui mesmo elas estavam conversando um pouquinho, né, então, assim, esse diálogo com outros pais que também adotaram ajuda bastante. E aí, quando, né, apresenta uma dificuldade maior, é necessária a busca de um profissional para estar auxiliando, assim, nessas dificuldades. E olha só, tem muitos casos, né, de adoção que as famílias não recorrem, viu, gente, a esse processo legal de adoção. Então, a gente vai ouvir agora um advogado especialista em família, o Paulo Catarino, que ele fala sobre a importância de fazer o processo de adoção amparado pela lei. Vamos ver. A gente sempre ouviu muito aquela situação de pegar para criar, né? Os nossos avós, tios falavam, peguei aquela criança para criar, ou seja, uma adoção informal. Essa situação justamente é prejudicial à criança. Não, muitas vezes existem famílias boas nessa situação. Todavia, o processo judicial, a adoção judicial veio para sanar qualquer problema eventual que tenha sobre isso. Evita, sim, por meio de estudos psicossociais, cursos, que essa criança seja exposta a situações abusivas ou até que afetem drasticamente a vida desse menor. Por conta disso, o processo judicial é extremamente importante, afastando assim qualquer problema eventual de uma adoção injustificada ou problemática. Tem muita gente que fala assim, nossa, mas é burocrático, é todo um processo, né? Não é simplesmente, eu quero da noite para o dia. Não é assim, né? No total. Levou quanto tempo do seu, Rosena? Como a gente começou no meio da pandemia, demorou um pouco mais, né? Porque estávamos naquela fase de não podermos nos aproximar. Então, o curso que a gente passa preparatório, ele foi adiado, então demorou um pouco mais. Eu comecei em dezembro de 2019 e só foi concluído em janeiro de 2021, por causa da pandemia. Como é que foi lidar com essa expectativa, com essa ansiedade? Como é que é para vocês? Nossa, foi muito longa, foi difícil, porque estávamos ansiosos, né? Todos nós queremos os nossos filhos, né, com a gente. E aí, essa demora foi uma expectativa muito grande. E para você, Laila, ainda mais que vem do histórico já de tentativa. Sim. Também anteriormente, logo quando você trouxe aqui pra gente, que em 2013, 2014, né, que você parou de tomar anticoncepcional. Como é que é lidar com essa ansiedade, com essa expectativa de se tornar mãe?
Roberta, a mulher, o casal que espera para ter filhos, geralmente é uma dor muito silenciosa, porque você não sai falando para as pessoas que você está tentando engravidar. E a gente, no decorrer da nossa caminhada na igreja, a gente testemunha, né? Fala um pouco, e aí várias pessoas vêm até a gente conversar sobre isso. Então, são muitos casais que passam por essa dor. A adoção foi uma decisão muito madura que a gente tomou, porque precisa mesmo de toda a documentação, demora. Mas eu vejo que o Matias chegou na hora exata. Sabe, ele chegou no momento certo, nosso processo também foi na pandemia. Então, assim, acaba que prejudica um pouco. Você não tem esse contato que a gente teve aqui de já poder conversar. O curso foi online, visita foi online, foi tudo online. E acabou demorando um pouco mais também. Mas é importante ter esse processo. E, gente, a adoção é uma via linda de você se tornar pai e mãe. Isso é o mais importante. Eu olho para o Matias assim e eu fico pensando, gente, que bom que eu dei entrada nesse processo. Demorou? Tudo bem, passou. Sabe? Porque, assim, hoje a gente está tão feliz e é uma rede de amor, Roberta, porque não é só a gente. Quando o Matias chegou, você perguntou sobre ser mãe, né? Eu não tinha berço, eu não tinha nada. Uma amiga emprestou o berço. A minha cunhada tem um filho pequeno, ela veio com as coisas básicas do enxoval. A própria instituição que ele estava fez uma bolsa, emprestou colchão. Então, assim, foi todo mundo. E agora, o meu irmão, que está assistindo a gente também, ele vive na minha casa, que antes nem ia tanto assim. E onde a gente está, todo mundo quer ver o Matias. E é uma alegria. É bom demais. Olha, gente, as duas mães estão aqui com um sorriso de orelha a orelha, o poder da maternidade, não é verdade? Olha, tem um comentário aqui também do Barros, que participa com a gente no Facebook. Obrigada, Barros, pela sua participação, viu? Ele diz que admira muito esse ato de amor, né? Que tem que ter muita responsabilidade, carinho, compreensão, recursos. E aí, a gente se pergunta, Mirella, às vezes a pessoa que está em casa agora assistindo o programa, ela sente uma vontade no coração, ela fala assim, nossa, eu estou sentindo um desejo de me tornar pai, de me tornar mãe, por esse meio, né, através da adoção, mas às vezes ela precisa amadurecer esse assunto com ela, com o companheiro, com a família, né? O que é importante a pessoa fazer antes, para ela ter essa certeza? Porque a gente está falando de uma grande responsabilidade eterna, né? Primeiro, é preciso ter esse desejo, né? De ser mãe, de ser pai, de exercer essa parentalidade, porque senão não é possível, né? Fica muito difícil. A partir do momento que você tem um desejo, começar a refletir sobre isso, quais serão os impactos na sua vida, né? Pensar que existe um processo, né, de habilitação junto à justiça, até você ter o seu filho, né, junto a você. E aí, assim, a partir do momento que você se sente um pouco mais seguro, dá início nesse processo, né? No decorrer também é possível ir refletindo, é possível ir pensando, né? Se quiser desistir também durante esse processo, né? Desde que não tenha tido ainda contato com essa criança, é possível também, né? Então é algo assim que vai sendo construído, mas sem o desejo de exercer essa parentalidade não é possível, né? E assim, independente de ser adotado, não envolve as questões da maternidade, da paternidade, que são desafios, né, para todos. Então, assim, é uma mudança de vida também, e aí é preciso pensar nisso, né? Tem que ter consciência daquilo também que está fazendo, tem que ser uma decisão bem pensada e não simplesmente, né, vou lá, vou me inscrever e quero adotar uma criança. Assim como deveria ser também quando a gente planeja uma gravidez na família, né? Bem pensado, bem planejado. Eu acho que quando a gente fala de maternidade e paternidade, envolve essa responsabilidade, né, para todos nós. E olha só, a nossa companheira aqui da TV Vitória, Marla Bermudes, ela sabe muito bem, gente, o que é o amor da adoção. Ela foi adotada pela mãe assim que nasceu e a gente vai ver um depoimento lindo dela. Falo abertamente sobre isso, mas aos 18 anos, quando eu conheci minha família biológica, foi um dos períodos mais difíceis da minha vida, porque é um período de aceitação. O filho adotivo, ele passa por esses processos de identidade, mas quando a gente vai descobrindo que a nossa identidade está em Cristo, quando a gente vai descobrindo que a nossa identidade também está forjada naquilo que a pessoa que nos formou nos ensinou, as coisas vão ficando mais claras. Por isso, hoje, eu agradeço. Pais adotivos são pais que têm muito mais trabalho do que os biológicos, porque lidam com muitas questões de identidade das crianças. Então tem que estar preparado, porque não é para qualquer um. Tem que ter uma coisa fundamental dentro do coração: amor. E o amor tem que transcender, tem que transbordar.
senão a pessoa não consegue segurar o rojão. É uma pessoa que eu tenho eterna gratidão, carinho, amor. É o amor de mãe. Eu acho que o filho do coração, ele é... Olha que é polêmico isso que eu vou falar agora, tá? Ele, às vezes, é até mais chegado nos pais do que filhos biológicos. E eu vou explicar por quê. Porque existe um sentimento de gratidão muito grande. O que seria de mim se minha mãe não tivesse me acolhido, me adotado, me tomado, né, para criar? Então, assim, Deus preparou tudo e eu acredito muito que Ele esteve durante todo esse processo no caminho. Tudo isso é por obra do Senhor Jesus. Graças a Deus, eu fui adotada e hoje eu tenho uma família que me ensinou tudo que eu sei, principalmente ter caráter, né? Eu queria agradecer aqui a minha mãe por ter me adotado. Ai, que linda. Marla Bermudes, obrigada por esse relato tão emocionante com a gente aqui no programa. Receba a mamãe da Marla, viu? Um abraço aqui da equipe do Fala Espírito Santo e essa declaração de amor que ela acabou de fazer aqui para você. Olha só, ela tocou num ponto importante, Mirella. Como que os pais depois devem lidar com essas questões, com essas interrogações que o filho vai fazer futuramente? Uhum. Não tem uma regra única, né, de como lidar. Eu acho que é muito no dia a dia mesmo. É preciso estar atento, assim, essa criança, adolescente. O que ele está falando sobre isso, né? Ele quer dialogar, ele não quer dialogar, mas está apresentando algum comportamento ali, né, que precisa ter uma atenção maior. Não tem idade. As pessoas perguntam muito com que idade que eu falo, né, que meu filho é adotado. Não tem uma idade exata, mas é importante que em algum momento, né, chegue nesse diálogo, que se fale, né? Então, assim, o diálogo é a base de tudo, né? Observar a sua criança, observar o seu filho e aí, assim, e desenvolvendo isso em conjunto, porque não tem uma resposta única, né? É algo que você vai construindo no dia a dia mesmo, assim. E tudo isso é trabalhado com vocês no processo de habilitação? Sim, eles explicam, eles ensinam, porque dúvidas podem surgir no meio do processo, né? Como crises de identidade mesmo da gente, né? No decorrer da vida. Eles acabam surgindo com eles também. Só que é um pouco mais complexo porque eles vêm de uma outra estrutura, né? De uma outra história. E aí, por isso, a gente tem que ir construindo junto. E quando a gente não dá conta, a gente recorre à terapia, a gente recorre... Tem solução, gente, tudo tem solução. A nossa família foi constituída e quando aparece alguma dificuldade, né, que que surge, a gente recorre a uma ajuda aqui, alguém dá orientação, a gente busca os grupos de apoio e ali a gente vai resolvendo um pouquinho de cada dia e dá tudo certo. Agora, essa declaração de amor que a Marla fez para a mãe dela, esse sentimento de gratidão que a gente sente chegando aqui, olha... ultrapassando a tela, né? Vocês estão preparadas, você, por exemplo, Laila, para ouvir todo esse agradecimento do Matias quando ele crescer? Então, é lindo, né? A Marla está agradecendo a mãe dela por todo o amor, todo o cuidado, a parceria que as duas têm juntos. Mas com o Matias, eu não espero um sentimento de gratidão dele. Porque se eu aposto que se a mãe da Marla fosse dar um depoimento, ela ia falar que a Marla não ia precisar agradecer nada para ela. Porque, assim, a alegria que a Marla trouxe para a vida dela, o Matias, ele realizou o nosso maior sonho. Então, assim, ele me faz muito mais feliz do que qualquer coisa que eu possa fazer para ele. E eu sempre vou falando para ele assim, meu filho, mamãe não gerou você na barriga, mas a mamãe e o papai sempre te amaram, sempre te desejaram, te esperaram, e você é nosso presente de Deus, que é o significado do nome Matias. Então, assim, eu acho que o pai e a mãe, né, eles não estão esperando uma gratidão. Ele quer o amor do filho e poder ser o melhor pai, o melhor mãe possível. E com aquele vídeo, seu marido já se acabou em lágrimas, imagina então quando o Matias crescer e começar a sentir naturalmente, né, esse sentimento que uma hora vai chegar, né, de gratidão, porque a própria criança vai crescendo e vai gerando essa identificação e vai tendo, por mais que os pais não esperem isso, esse sentimento de gratidão chega, não chega? Não chega, Rosana?
Chega sim. Os nossos filhos, eles mostram isso no comportamento. Por exemplo, quando vence uma etapa da vida, o meu filho há pouco tempo tirou a carteira de motorista. Foi fantástico. O sorriso nos lábios dele e o brilho no olhar. Isso tudo volta pra gente, mas porque eles nos deram a oportunidade de serem filhos, né? E isso é gratificante demais. E a Kátia agora está se formando, não é isso? Em Ela educação está física? estudando, está no meio do processo. Está no meio do processo, ela está Isso. cursando, então. Cursando, aí tem os educação desafios. física. Isso. Como é que fica o orgulho da mãe e do pai? Ai, hein? meu Deus do céu, eu fico nas nuvens, né? E ela já trabalha comigo. Na escola que eu trabalho, ela faz estágio junto comigo. E assim, é muito maravilhoso ver o processo ali acontecendo. Eu acho assim que quando eu olho para trás, quando eu era adolescente, estava me formando, e todo o esforço que minha mãe fazia para poder oferecer para a gente ali aquela formação, né? E hoje eu olho para minha filha e eu vejo a mesma coisa. E é um sentimento mútuo, de filho mesmo. Porque eu não vejo diferença de eu sendo biológica e ela sendo adotiva. Não tem diferença, porque é filho. E assim, é muito fantástico. É um dom de Deus mesmo. Então, eu falo sempre que vale a pena, quem tem medo, busque mais informação, assista vídeo, acompanhe pais adotivos, perfis. Tem centenas de perfis de pais adotivos que mostram ali o dia a dia, a vida real mesmo, os perrengues e também as bênçãos que a gente recebe quando a gente adota. É possível, é maravilhoso. Eu sou mãe adotiva na adoção tardia. Os meus filhos já chegaram para nós, já adolescentes, já indo para a fase da juventude. E tem sido maravilhoso. Imagino também que todas as etapas da vida, quando o filho chega, a alegria, a casa cheia, né, agora dos meus filhos, dos amigos dos meus filhos, dos namorados deles. Então, assim, é uma emoção, uma alegria muito grande. Tá, e olha só, tem mais comentários aqui. A Damiana Assunção, ela fala: eu fui adotada hoje aos 46 anos. Não, eu fui adotado, perdão, hoje tenho 46 anos. Eu não conheço meus pais biológicos, eu admiro muito quem adota, amo muito a minha família, quem me adotou. E a gente vê exatamente, né, a maneira que a Marla se manifestou, no mesmo tom que a gente sente também a Damiana, esse sentimento de gratidão que naturalmente chega, né? É exatamente isso que você estava falando, né, Rosane? Exatamente, chega porque é natural. Quando a gente encontra o nosso filho, independente da idade que ele chega, porque ele chega, né? A gente espera, né? 1 ano, 2 anos. Tem famílias que esperam 6 anos. Isso tudo tem um propósito: preparar o nosso coração para a chegada do nosso filho. E quando chega, é incrível. A gente passa pelas dificuldades juntos, pelas alegrias juntos, comemora junto. E tudo Deus ele vai ele acobertando com muito amor, muita alegria, resiliência, força. E isso vem com a preparação e com a vida mesmo, ensinando a gente, né? Porque quem espera, né, o que vai acontecer? A gente não sabe o dia de amanhã, nem quem é pai via biológica ou adotivo. A gente não sabe o que vem, mas quando vem, com Deus à frente, a gente vai passando por cada etapa, seguindo com muito carinho, muito amor. E você, o que mais aprendeu até agora com o Matias, Laila? Eu aprendi um amor maior do que tudo e uma força também, Roberta, porque muitas coisas aconteceram desde que o Matias chegou, até a própria força física também, porque é uma mudança total de vida da gente, né? De você ter um bebê que depende de você 100%. Eu fiquei umas 2 semanas assim, quase que eu não saía de casa para nada, porque tinha que cuidar do Matias, meu marido tinha que trabalhar. Então, é uma força que vem da gente e um amor muito grande. Eu olho para o Matias, eu não fico lembrando que ele é adotado, sabe? Não tem essa diferença. Para mim, ele sempre foi meu filho e é isso. A percepção que eu tive, né, que eu tenho quando a gente fala de adoção é que desde o momento em que nasce esse desejo, já é o início da gestação. Né? Então, às vezes, dura mais do que 9 meses e como, né, esse processo gera ansiedade e a gente vê que é um amor lindo, puro, nobre, admirável. Parabéns para vocês e que a gente esteja inspirando muitas famílias que têm esse desejo a amadurecer essa vontade e seguir adiante, porque tá aqui, 2 depoimentos lindos. Parabéns, viu, gente?